Oi gente, eu sou Simone Turelli, analista corporal, e hoje eu vou falar para vocês sobre um assunto que foi sugestão de uma inscrita. Porque o último vídeo eu falei sobre as dores dos traços de caráter e vieram me perguntar: Simone, você não vai falar sobre os recursos? Então tá aí, uma sugestão, vamos falar hoje sobre os recursos dos traços de caráter. Nada mais justo, já que a gente falou das dores, então agora a gente vai falar da parte positiva dos traços. Mas antes, uma observação para quem está chegando agora no canal, para quem está caindo de paraquedas nesse vídeo, para que vocês possam entender do que eu estou falando, né? Nós somos formados por 5 traços de caráter que se desenvolvem até os nossos 5 anos de idade. Então, cada estímulo que a gente recebe na nossa infância vai ser determinante na formação de um traço. E cada traço vai carregar consigo uma dor e um recurso. Então vocês vão ver aqui na descrição do vídeo o vídeo que eu falo sobre as dores e hoje a gente vai falar sobre os recursos. E para quem não conhece esse assunto ainda, não se espante com os nomes, tá? São nomes um pouco estranhos, mas nada tem a ver com transtornos mentais, transtornos de comportamento. Quem acompanha o canal já sabe disso, mas são nomes que para quem está chegando de primeira vez aqui pode soar estranho. Psicopata, masoquista, esquizoide, mas isso são apenas classificações de traços de caráter, características que cada um de nós temos, tá? Nenhum transtorno de comportamento ou transtorno mental. Feito esse breve resumo, não se esqueça de se inscrever no canal, usem e abusem desse canal, compartilhe, comente, enfim. Então vamos lá. O assunto de hoje são os recursos dos traços de caráter e o primeiro que se desenvolve, que é o esquizoide, que são aquelas pessoas bem magrinhas, com formatos mais alongados. Qual é o grande recurso do esquizoide? É a razão, é o raciocínio lógico. Então são pessoas muito boas na criatividade. Então qualquer profissão relacionada à criatividade, eles vão ter um bom desempenho. Lembrando que eles vivem muito aqui, ó, no mundo imaginário deles. Então às vezes a gente tem que chamar eles para a terra. Então na hora de executar algum plano é necessário a ajuda. Eles não conseguem executar sozinhos se eles são muito esquizoides, tá? Agora vamos imaginar que eles sejam um esquizoide, mas o segundo traço predominante também seja um rígido. Então ele não só pensa como ele executa, mas se ele é muito rígido a ponto de ser desproporcional aos outros traços, ele vai ter dificuldade na execução. Então o que a gente pode esperar de um esquizoide? A gente pode esperar muita lógica, muita razão, e a gente não pode esperar muito contato físico, tá? Muita sensibilidade das pessoas que são esquizoides. E eles têm muitas ideias. Então, por conta disso, muitas ideias são também fora da casinha, né? Ideias assim que muitas vezes não são legais, bem aceitas, porque fazem parte daquele mundo imaginário deles. Mas como recurso muito importante é a lógica, o raciocínio lógico, o raciocínio rápido e a criatividade. Então qualquer função que exija isso, eles vão se desenvolver super bem, certo? Então vamos lá, o segundo traço é de se desenvolver oral. Os orais são aqueles que têm um formato mais arredondados. E aí, quais são as características, os recursos dos orais? Disparado, comunicação. São excelentes comunicadores, né? Eles interagem muito bem com as pessoas, eles conectam, têm essa capacidade, sabe, de conectar pessoas e eles têm um acolhimento incrível. São pessoas extremamente acolhedoras e sensíveis. Então, qualquer função que exija de uma pessoa a comunicação, o acolhimento, a empatia, eles são nota 1000 com relação a isso. Agora, o que você não pode esperar de um oral predominante é o quê? É o limite. São pessoas que não têm muito limite porque eles trabalham com excesso. Lembra? A gente já comentou sobre isso. Eles falam muito, choram muito. Então o limite não é algo muito bom para eles. E também não é muito bom a objetividade. Eles não são muito objetivos. Eles falam bastante, mas muitas vezes acabam se perdendo naquele raciocínio da conversa. Sabe aquelas pessoas que emendam as histórias?
fazem várias ramificações, os orais são ótimos para fazerem isso, tá? Então, voltando, resumindo o oral, o que eles têm de recurso: comunicação, acolhimento, empatia, são ótimos em funções que exijam esse tipo de características, tá bom? Terceiro traço de caráter: psicopata. Como que é o corpo do psicopata? Aquele formato triangular, onde eu sou maior em cima e menor embaixo. Quais são as características de recurso dos psicopatas? Praticidade, objetividade. Eles têm uma capacidade de solucionar problemas muito grande. Então, são pessoas que vão dar um resultado muito grande em funções que exijam essa objetividade. Sabe aquela função que exige resultado? Porque tem pessoas, por exemplo, os orais, se eles estiverem num cargo de chefia, de supervisão, em que eles tenham que ser ali objetivos, práticos, cobrar resultados, eles não são muito bons, sabe por quê? Porque eles se envolvem com a história do outro. Então vamos supor que o meu chefe é oral e eu fale para ele assim: olha, chefe, esse final de semana minha mãe ficou doente, eu não pude fazer aquele relatório que você me pediu, o senhor me desculpa. Se o meu chefe for oral, ele vai falar: ah, eu entendo, é verdade, você tem que cuidar da sua mãe, não, tudo bem. O psicopata, ele não quer saber, ele não se envolve emocionalmente nas questões. Ele fala: o seu trabalho é esse, você tinha que apresentar esse resultado e você não apresentou, então você merece uma advertência, enfim. São pessoas práticas e objetivas, que buscam resultados. Então essas pessoas são excelentes gerentes, chefes de equipe, são ótimos líderes, por essa capacidade de objetividade, de alcançar resultados. E o que a gente não pode esperar muito de um psicopata? A gente não pode esperar muito sensibilidade. São pessoas mais insensíveis, até mesmo para dar conta de alcançar todo aquele resultado que ele precisa alcançar, tá bom? Então, são pessoas que também têm dificuldade em executar. Eles são muito bons em delegar. Então, esse é um outro recurso dele. Ele tem que alcançar um objetivo, então ele sabe a função que cada um tem que executar, a função daquele grupo, para que aquele grupo alcance o resultado. Mas se ele mesmo tiver que ir lá e executar, aí ele já não executa muito bem. Ele é mais de saber como funciona do que realmente ir lá e fazer acontecer, tá bom? E o quarto traço é o masoquista. São aquelas pessoas de formato mais quadradinho, de musculatura mais rígida. Como são essas pessoas? Os seus recursos? São pessoas extremamente fortes, consistentes. Sabe aquelas pessoas que conseguem fazer atividades difíceis e que demoram a se concretizar, sabe? Ações de longo prazo. Por exemplo, um oral, ele não tem muita paciência para ficar muito tempo executando uma função, sabe? Um trabalho que exija muito tempo para começo, meio e fim. O oral, ele geralmente vai desistir ainda no início. O masoquista, ele tem muita consistência, muita força e muita cautela. Então, ele é excelente para funções que vão exigir dele força e perseverança. Aquele trabalho que demora a se desenvolver, a finalizar. Então, os masoquistas, eles são consistentes, eles são muito leais. Então, até funções que exijam certo segredo, sabe? Eles também são muito bons em manter um certo sigilo. São pessoas extremamente confiáveis por isso, porque são mais confiáveis mesmo, sabe? Falou para elas um segredo, pode ter certeza que vai morrer ali com elas, né? Se ela não tiver um pouquinho de oralidade, porque o oral já adora explanar pro mundo um segredo se você contar para ele, né? Então, o masoquista, você conta também com a cumplicidade do masoquista. E o que você não pode esperar de um masoquista? Improviso. Gente, eles prezam pela segurança, pelo ambiente confortável, zona de conforto.
Então, se você contar com o improviso do masoquista, tipo, faz isso aí pra mim agora, uma coisa que ele não tem muita familiaridade, cara, você vai pegar, como dizia um tio meu, vai pegar ele de calça arriada, né? Pegou desprevenido, ele não sabe o que fazer. Então, o masoquista não lida bem com situações que exijam improviso. Os orais são ótimos nisso. Os masoquistas gostam de coisas programadas, sabe? Que ele sabe como começa, como se desenvolve e como termina. São firmes e consistentes para terminar uma função que exija bastante esforço e tempo. Mas no improviso eles não são bons, tá bom? E o quinto traço, os rígidos. Qual é o formato do corpo? São aquelas pessoas mais curvilíneas, com os traços mais harmônicos, esteticamente são os mais bonitos. E qual é o grande recurso dos rígidos? Perfeccionismo. Muitas vezes alguém que se acha rígido, né, que é rígido, pode achar que o perfeccionismo é um defeito. Porém, dependendo da função que você exerce, o perfeccionismo é extremamente importante. É atenção aos detalhes, né? Então você pode ter um problema com o perfeccionismo, mas isso também pode ser algo muito positivo, dependendo da função que você exerce. E outros recursos, agilidade. Gente, os rígidos, eles não têm paciência para quem é lerdo. E a grande maioria das pessoas, na visão dele, são lerdas. Por quê? Quando alguém está pensando em fazer, ele já foi, já voltou e fica, meu Deus, quando essa pessoa vai acordar? Então são pessoas muitas vezes ansiosas porque elas já fizeram, já executaram, enquanto o outro está, o que é para fazer? Então conte com a agilidade de execução de um rígido. São muito bons. Eles são perfeccionistas, ágeis, extremamente competitivos, então algo que tenha que alcançar meta, algo relacionado a vendas, os rígidos se desenvolvem muito bem, porque eles querem sempre tirar o primeiro lugar, eles querem sempre alcançar metas, porque é muito bom algo que traga para eles a sensação de desafio. Enquanto o masoquista se mantém longe do desafio, gostam da zona de conforto, o rígido numa zona de conforto se deprime. E algo que dure mais de 10 minutos já virou zona de conforto e ele já quer, fazer outra coisa, tá? E o que a gente não pode esperar de um rígido? Foco. Ele não consegue ter foco em uma coisa só, porque ele é tão acelerado que ele tá fazendo uma coisa, tá pensando em outra, daqui a pouco em outra. Então é normal que um rígido não tenha muito foco. E se ele tiver que tomar uma decisão entre duas ou mais opções, isso também ele apresenta dificuldade. Por quê? Ele tem dificuldade em decidir. A gente já viu, quando a gente falou lá do traço, do rígido, que são pessoas que triangulam. Isso quer dizer o quê? Que eles têm dificuldade em escolher uma coisa só. Eles sempre têm outras opções. Então, se você colocar alguma situação em que ele tem que decidir ali o que escolher, ele vai ter dificuldade para isso. Então, se ele tiver que tomar uma atitude ali, dá um tempinho para ele, porque vai demorar a resposta, tá? Os rígidos, então, eles têm agilidade, eles têm força, têm execução, mas com relação às decisões, ao foco, aí eles já vão encontrar alguma dificuldade. Então, esses são os recursos de forma geral de cada traço. E aí é importante a gente entender que todos nós somos formados por 5 traços. Então, nós vamos ter um pouquinho de cada traço, ou a gente vai ter muito de um traço e bem pouco de outro, ou a gente pode ser assim, mais ou menos cada um, porque a nossa proporção, ela pode ser bem equilibrada, bem distribuída, né? Uma porcentagem bem parecida entre um traço e outro, e aí você vai se reconhecer tendo um pouco de cada recurso. Ou então eu vou ter um recurso muito grande, porque o meu pico é bem discrepante, vamos supor, eu tenho 53% de esquizoide. Então os recursos do esquizoide são muito fortes em mim, e os outros bem fracos. Ou então eu posso ter 2 picos, até 3,
mas, por exemplo, eu tenho 35% de um, 32% de outro, sabe? Bem parecido, e os outros já bem abaixo. Então, conforme você vai entendendo esses traços, você vai se reconhecendo. Ah, eu tenho esse recurso. Até para quem está escolhendo uma profissão, uma função, é importante você saber que recurso você tem para saber se você tem condições de executar isso de uma forma adequada, com bons resultados. Então, gente, que vocês possam se reconhecer nesses traços, possam comentar no vídeo o que você se identificou, o que mais vocês gostariam de saber, o que vocês gostariam que eu falasse aqui no canal para que vocês pudessem se reconhecer, algo que vocês tenham dificuldade, curiosidade. Então, como eu já disse, usem e abusem desse canal e até o próximo vídeo. Tchau, gente!